Em nome de Jesus Cristo, Amém, eu creio, Jesus. né, que Deus já está falando e vai continuar Aleluia, falando. Amém? Jesus. Estenda a tua mão para cá, vamos orar pelo servo do Senhor. Deus querido, Deus amado, eu quero te entregar nessa hora a vida do teu servo, pastor Ricardo, que tem uma palavra do céu para nossas vidas. É um alimento fresco, um alimento sólido, é um alimento, Senhor, que tu derrama na noite desse dia para o nosso coração, para a nossa mente, para cuidar, Senhor, da tua igreja. Sim, Deus, que aleluia, quando, Senhor, Jesus. tu traz uma palavra, a tua noiva, a tua escolhida, o corpo de Cristo que está reunido Sim, aqui, Deus, aleluia. Senhor, tu não tem qualquer palavra, mas tu tem a palavra. Sim, a palavra Deus, que aleluia, transforma, Jesus. a palavra que liberta, a palavra que dá vitória, Aleluia, a palavra, Senhor, que Deus. nos faz ser mais que vencedores. Por isso, Deus, usa o teu ungido. Usa sim, Deus, em usa nome o de teu Jesus, servo. Pai. Fala, meu Deus, Fala, através Deus. dos lábios, Senhor, do teu filho nessa noite Em nome de conosco. Jesus, É o que eu te oro, Pai, já te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, Jesus, glória a Deus. Pai do Senhor para a igreja, Amém. louvado seja Deus por essa oportunidade. Amém, Jesus. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 2. João, capítulo 2. Na minha Bíblia o título é Jesus vai a um casamento. Oh, glória. Louvado seja Deus. Há uma promessa para as nossas vidas. Amém. Aleluia. E a promessa de Deus vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: 2 dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles os encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe, e os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Interessante o livro de João, porque traz momentos da vida de Jesus com grandes particularidades. A gente vê que no início do livro, João descreve Jesus como a palavra que se tornou um ser vivo, a palavra viva. Ele diz que no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era, e coloco eu nas minhas palavras, ela ainda é fonte da vida. Ela ainda traz vida e luz para todas as pessoas. Nós vemos que nesse primeiro capítulo João Batista vai trazer a sua mensagem, e ele vai chamar Jesus de um Cordeiro de Deus que tira
para o pecado do mundo. Como hoje é um domingo propício para que venhamos a participar, né? Aleluia. Do sangue de Cristo, do corpo de Cristo, fazendo menção desse cordeiro que tira o pecado do mundo. E o texto vai seguir falando sobre os primeiros discípulos, e depois Jesus chama em particular Filipe e Natanael para lhe seguirem. E no capítulo 2, nós vemos um acontecimento marcante, o primeiro milagre que Jesus fez. Interessante que esse milagre foi num dia festivo, num dia de festa, num dia de alegria. E nessa época, nesse período e na vida do povo judeu, há uma diferença da nossa cultura para a cultura deles em relação ao casamento, porque para eles havia todo um rito, todo um ritual, e a festa de casamento não era uma festa como a nossa festa aqui. Muitas das vezes tem duração de 4 a 5 horas, 6 horas de festa. Lá, eles passam de 5 a 7 dias celebrando as bodas, celebrando o casamento. Muitas das vezes são casamentos que são arranjados, que são arrumados. Os noivos nem se conhecem, só se conhecem na hora em que vão dizer perante o celebrante o sim ou o não. Mas é uma celebração completamente diferente da nossa. E esse casamento na região da Galileia estava ali amando o nosso Senhor Jesus. E no versículo 2 demonstra que Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para esse casamento. Nós podemos trazer para a nossa vida aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que decidimos realizar. Jesus está incluído no projeto, Jesus está incluso no plano. Aqui nessa festa, João declara que Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados para serem participantes desse momento. Acredito eu, conjecturando que por Jesus estar nesse casamento, havia uma bênção especial para esses noivos. Aleluia. À vista de que Jesus era o Filho de Deus e poderia sim multiplicar a felicidade que aquele casal estava tendo em se unir e em se tornar uma só carne. E no versículo 3, nós vemos que a mãe de Jesus observa e percebe um problema naquele casamento. Muitas das vezes as festas, nós que somos convidados, os convidados, não há percepção do que se passa nos bastidores da festa. Mas Maria era uma pessoa atenta e ela observou que algo havia acontecido. O vinho havia se acabado. E ela não pensou 2 vezes, porque ela já tinha o entendimento de quem era o filho a qual ela levou no seu ventre. Haja vista que em Lucas vai demonstrar que quando ela foi visitar a sua prima Isabel, a qual estava grávida e já tinha uma idade avançada, os ventres se tiveram uma sintonia espiritual. Então Maria já tinha a sensibilidade espiritual de que Jesus não era apenas um ser natural, mas era alguém espiritual que poderia sim fazer algo para resolver essa problemática que se apresentou nesse casamento, que era o final do vinho, ou seja, ter terminado o vinho. A gente entende que o vinho simboliza e representa a alegria, a felicidade. E muitas das vezes na minha e na sua vida, esse vinho espiritual, ele tende a chegar na sua reserva, a ficar em pequenas gotas. E há a necessidade de você adentrar por essas portas, às quintas, às sextas, aos sábados, quando houver a consagração, e nos domingos, para que a tua botija de vinho possa ser recarregada. Aleluia, Deus. Mas entenda que se você recebe o vinho aqui, você precisa manter esse vinho em você. E você não vai conseguir manter esse vinho dentro de você se você não tiver o seu momento com Deus dentro da sua casa, dentro das suas atividades. Porque uma pessoa que só busca o vinho, que só não tem o vinho, quando vem à casa de Deus, ela acaba com toda a sua
manutenção você faz diariamente, buscando a presença de Deus, em constante vigilância, em oração. Porque sem oração você não consegue vencer, você não consegue chegar, você não avança. Você é como um carro com o freio de mão preso. Você só solta o freio de mão desse carro se você entender que há necessidade da oração na sua vida. Aleluia, Jesus. E nesse diálogo entre a mãe e o filho, Maria e Jesus, ela relatou o problema e Jesus deu uma resposta a ela. Não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer. Jesus já tinha noção do que estava acontecendo e já tinha noção do que ele poderia fazer, mas ele deu uma resposta para ela diferente. Ainda não chegou a minha hora. Creio eu que há um tempo determinado para que todas as coisas venham acontecer debaixo dos céus. Aleluia. Salomão, ele foi sábio ao escrever no livro de Eclesiastes que é um tempo para tudo. Há tempo de falar, tempo de calar, tempo de guerra, tempo de paz. Há tempo de você chorar e há tempo de deixar de chorar. Há tempo para todas as situações. E haveria o tempo de Jesus se manifestar nessa situação da falta do vinho. Como também haverá o tempo de Jesus se manifestar na minha e na sua vida. Muitas das vezes você espera por algo, você crê numa intervenção do céu, você aguarda por dias, por meses, por anos, e você não entende que aquilo que você pensa que é o melhor, aquilo que você coloca no teu projeto como o melhor, não é aquilo que Deus quer para a sua vida. Por isso aquilo não vai acontecer, por isso aquilo não acontece. Por quê? Porque aquele plano seu não está de acordo com o plano que Deus tem para a sua vida. Portanto, há necessidade de você se alinhar, você se enquadrar dentro do plano que Deus tem para a sua vida. O plano de Deus, ele sempre vai ser bom, perfeito e agradável. Ele vai requerer de você o entendimento de que pode, no momento que você recebe aquela palavra, não ser bom para você, mas tudo sempre será bom para o nosso Deus. Aleluia. Que tem o controle de todas as coisas. Então aqui a gente vê que Jesus, ele deu uma resposta para a mãe dizendo que não precisava que ela dissesse o que ele devia fazer e que o tempo dele ainda não havia chego. Então ela tomou uma atitude. Muitas das vezes na nossa vida, na nossa história, eu estava até conversando com uma pessoa ontem, porque muitas das vezes a nossa vida não está como nós queremos. A gente sabe que não está nada bem, a gente sabe que está tudo dando errado, mas a gente usa a máxima: eu sei que está tudo ruim, não está nada bem, mas eu vou empurrar com a barriga. Aí você transfere a sua parcela de ação para Deus, querendo determinar que Deus tem que resolver tudo. Existem coisas que você vai precisar fazer, porque está no âmbito do possível, daquilo que a tua mão alcança. Mas quando você entra no nível do impossível, da impossibilidade, Deus se levanta do trono em teu favor para resolver. E aqui a gente vê no versículo 5 que Maria, ela não receou em declarar algo. Ela disse, então ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. Ou seja, ela já sabia que o filho ia fazer aquilo que era necessário ser feito. Porque todo o filho que é um bom filho honra os seus pais. Aleluia. Mantenha a obediência aos seus pais como um princípio, seguindo que a palavra de Deus fala: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. É o único mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Amém. Ali perto estavam 6 potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Eu entendo que há a necessidade de uma
purificação na minha e na tua vida. Aleluia. Nós estamos num cenário muito difícil. A cada segundo nós vemos que a iniquidade aumenta, o amor se esfria, termina, as pessoas estão desfazendo amizades por pequenas coisas, as pessoas não estão mais tendo respeito por opiniões adversas, as pessoas não estão mais tendo controle para um diálogo, para um debate, as pessoas já estão com seus nervos à flor da pele. Nós estamos vendo um cenário caótico e nós precisamos entender que como essa água aqui que os judeus usavam para as cerimônias de purificação, nós precisamos utilizar dessa água para nos purificar. Aleluia. Nós precisamos nos lavar todos os dias. E como que nós nos purificamos e nos lavamos? É buscando a presença de Deus na nossa vida. É analisando e meditando nas Sagradas Escrituras, porque João vai falar que o que nos limpa é a palavra de Deus. Aleluia. João, através do que Jesus disse, capítulos à frente, vai dizer que nós já estamos limpos através da palavra de Deus. E nós precisamos estar em contato com as Sagradas Escrituras. Tirar um período do nosso dia para meditar, para entender o que a palavra de Deus diz. Muitas das vezes as versões elas são difíceis, coloca-se palavras do vocabulário mais antigo, palavras que nós não costumamos usar no dia a dia, mas nós temos acesso à informação a um passo da nossa mão, que é através dos celulares, é através da internet. É só você colocar, eu li esse versículo na minha tradução, eu não estou entendendo o que ele quer dizer, joga no Google que você vai ter outras versões e você vai entender com clareza o que a palavra de Deus quer dizer, e aquilo ali vai ser o alimento que vai te purificar naquele dia. Aleluia. Porque há, como eu digo, a necessidade de uma purificação, há a necessidade de nos tornarmos santos. O que a palavra de Deus fala sobre santidade e santificação? Não é que vamos ser canonizados, como há aí pessoas que são canonizadas, mas seremos sim separados das coisas que são corruptíveis deste mundo, para que possamos sim viver na plenitude do que o Espírito Santo de Deus tem para as nossas vidas. E no cenário que vivemos, há necessidade de buscarmos cada vez mais essa santificação, essa santidade, para que possamos ver a face adorada do nosso Jesus. Amém, glória a Deus. E no versículo 7 ele diz: Jesus disse aos empregados: encham de água estes potes. E eles encheram até a boca. Em seguida, Jesus mandou: agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. É interessante que todo o processo foi retirar a água de um pote, retirar a água de um lugar e colocar em outro, e depois levar a água até o dirigente da festa, ou seja, até o mestre-sala da festa. Aqui nós vemos que esse milagre, ele primeiro atingiu a pessoa que estava organizando a festa, para depois atingir os convidados e depois chegar nas pessoas que estavam dando esse casamento, essa festa de casamento. Muitas das vezes, o que Deus está produzindo nas nossas vidas, primeiro vai atingir uma pessoa que não está nem na presença de Deus, mas através dela ouvir falar e dela entender o que Deus está fazendo na minha e na sua vida, ela vai reconhecer que não existe outro caminho a não ser Jesus. Que não existe outra forma de continuar vivendo nesse mundo sem a presença do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse:
Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Interessante que Jesus, ele não tocou trombeta no que ele fez. Ele pediu para que eles colocassem as águas do pote da purificação para outros potes e encher até a boca. E depois ele disse aos empregados: chame o mestre-sala ou o dirigente da festa, para que ele, conjecturando, provasse desse vinho. E quando ele provou o vinho, a água, que já não era mais água, mas era o vinho, ele reconheceu que era algo de muita qualidade. Aleluia. O milagre que Deus quer produzir na minha e na sua vida nessa noite é algo de muita qualidade. Aleluia. É algo que as pessoas vão olhar e vão dizer, como esse dirigente falou: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. Aleluia. O milagre que Deus quer produzir na minha e na sua vida nessa noite é o melhor milagre que há. O milagre que Jesus quer produzir para nossas vidas nessa noite é o milagre que Ele guardou até esse presente momento, para que as pessoas possam olhar, enxergar e dizer: verdadeiramente Deus é na sua vida. Aleluia. Verdadeiramente Deus é Obrigada, contigo. Jesus. Aleluia. E esse texto, esse final aqui do versículo 10, também me remete que bom é o fim das coisas do que o começo delas. O melhor vinho Jesus produziu no momento em que parecia, no momento em que estava para se encerrar aquela festa, porque quando se terminou o vinho, todos já ficaram alvoroçados, porque imaginava-se assim: acabou-se a alegria dos convidados, vamos ter que dispensar todos. Não, a Bíblia não relata se era o terceiro dia do casamento, o quarto, o quinto, ou se era o penúltimo dia daquela festa, mas imaginamos que haveria tristeza por parte dos noivos em ter que encerrar aquela celebração por falta de algo tão precioso. Mas a Bíblia também não vai dizer se foram os noivos que convidaram ou não. Mas o mais importante é que nesse casamento havia quem solucionou esse problema. Que na nossa vida, como nessa boda em Caná, não falte aquele que pode solucionar Aleluia, as nossas dificuldades. Amém. Que não falte na minha e na tua vida Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Porque Ele pode solucionar as nossas dificuldades e os nossos problemas. 11. Jesus fez esse primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim Ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos e os seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Vemos aqui o primeiro milagre que Jesus realizou. E com esse primeiro milagre, Jesus revelou que Ele era 100% divino, além de ser 100% humano. E a partir desse milagre, os discípulos creram nele. Aleluia. Que nessa noite nós não venhamos a crer só porque Jesus vai fazer o milagre, mas que nós venhamos a crer pelo que Jesus é, o Filho de Deus. Amém. Que ao terceiro dia ressuscitou e a destra do Pai está. Aquele que tomou a chave da morte do inferno. Aquele que disse: ó morte, onde está o seu aguilhão? Aquele que nos deu livre acesso ao santo lugar. Hoje você não precisa de um sumo sacerdote que faça o sangue de um animal ser derramado para que os seus pecados venham ser perdoados. Mas você precisa ter um coração contrito e quebrantado na presença do nosso Aleluia. Deus. Glória a Deus. E coragem e confiança nele para confessar
as suas iniquidades e transgressões ao Senhor, porque Ele é fiel para te tornar mais alvo do que a neve. Aleluia, glória Essa a Deus. noite, como nessa boda em Caná, Jesus quer fazer com que cada um de nós venhamos a ter o nosso vinho, a nossa alegria restaurada. Aleluia, Jesus. Deus quer nessa noite nos fazer mais alvo do que a neve, para o louvor Aleluia, e a glória Jesus. do seu nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a igreja possa guardar essa palavra na tábua dos vossos corações. Amém, Deus. Louvado e agradecido seja Deus que está nesse lugar. Amém, Jesus. Você que sente que essa palavra entrou na sua alma e que você precisa que o seu vinho nessa noite venha a ser, a sua botija de vinho venha a ser lavada, venha a ser límpida, e que o seu vinho precisa ser mexido, precisa ser acrescido, porque a sua reserva está pouca. Coloque a mão no teu coração. Você está Aleluia, orando Jesus. nessa hora. Há uma necessidade do nosso vinho ser tratado, Amém, ser Jesus. trabalhado pelo nosso Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Soberano Deus, eterno Pai Celestial, Deus de amor, Deus de alegria, Deus presente, Pai, a tua igreja recebeu Sim, a Jesus. tua santa Aleluia. palavra, que tem o poder, Pai, de fazer muito mais do que eu próprio, ou qualquer outra pessoa que aqui está, porque a tua palavra, ela vai aonde nenhum médico consegue chegar, Pai, porque ela vai na divisão do corpo, alma e espírito, e ela discerne as intenções do coração, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita a botija e o vinho de cada um que aqui está, Senhor. Aleluia, Jesus. Multiplica o vinho, Pai, multiplica a nossa alegria. Sim, Deus, da em nome de tua Jesus. presença, Pai. Multiplica, Senhor, a nossa felicidade de estarmos contigo, Pai. Multiplica, Senhor, a nossa paz. Sim, mediante Deus. a todas as adversidades que a vida tem colocado diante de nós. Multiplica a nossa tranquilidade, Senhor. Multiplica a nossa mansidão, Senhor. Multiplica, Pai, o nosso amor. Multiplica a nossa alegria, Pai. Ah, Senhor amado e Deus querido, nos visita nessa noite, da cabeça à planta dos pés, Pai. Ah, nós cremos sim, Senhor, que o teu filho foi moído na cruz do Calvário, mas ao terceiro Aleluia. dia ele ressuscitou, e por isso nos deu livre acesso ao Santo dos Santos, aonde a fumaça, Pai, nos esconde, Pai. E nós queremos estar, Senhor, morando no teu esconderijo, Pai, como foi falado na escola bíblica hoje, vivendo no esconderijo do Altíssimo. Ah, meu Deus e meu Pai, como essa campanha nova que se iniciou no dia de hoje, blinda a nossa mente, Blinda, Deus, em nome de blinda o nosso Jesus, Pai. coração, blinda a nossa família, Pai, blinda, Pai, a nossa vida, nos guarda com teu poder e com a tua glória, Pai. Ah, Senhor amado de Deus, querido, visita esse a qual a minha voz alcança nessa hora, Pai, que está com seu coração entristecido, com a sua alma abatida. Ah, meu Deus, tu tem o poder de resgatar essa alma, tu tem o poder de transformar essa pessoa, de arrancar essa dor, de tirar essa tristeza desse coração, Pai. Faz, Senhor, essa obra ser completa, porque quando tu começa uma boa obra, tu é fiel para terminar, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, por essa noite, pela revelação da tua palavra, pela tua purificação nas Sim, nossas Deus, vidas, aleluia, Pai. Jesus. Porque como a tua palavra vai dizer, o Senhor nos faz, Pai, mais alvo do que a neve. Aleluia, nessa noite, Deus. Pai. Perdoa, Deus, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a perdoar o nosso próximo. Nos ajuda, Senhor, Pai, a obedecer a tua palavra, a sermos não só ouvintes, mas praticantes da tua verdade, porque é a tua verdade que nos levará a um caminho de vitória, a um caminho de encontrarmos contigo face a face nas bodas do Cordeiro. Aleluia, Pai, Deus. Pai querido, muito obrigado por Obrigada, essa noite. Jesus. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, graças a Louvado Deus. seja Deus. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus, nós vamos estar participando da ceia. Receba essa palavra no teu coração Amém, nessa Jesus. noite, porque eu creio, né, que o Jesus do milagre, ele está operando milagre.